Orçamento impositivo passa a vigorar a partir de 2022. Cada vereador poderá indicar até R$ 376 mil em emenda. Professor Braspal, eu gostaria que você fizesse uma contextualização, explicasse para a população de que se trata esse orçamento impositivo. Isso. Guilherme, bom demais falar com você, falar com a nossa audiência qualificada. Esse não é um tema simples, ele é um tema complicado e ele nasceu do quê? Da falta de compromisso do executivo, né, passado, principalmente, aonde se fazia um compromisso e esse compromisso não era cumprido. E de que compromisso nós estamos falando? Primeiro, quem determina, né, o orçamento do município não é o prefeito, é a Câmara. Então, algumas pessoas confundem isso. Quem determina quanto vai se gastar, por exemplo, em saúde, em educação, para onde que vai o recurso, isso é votado na Câmara. A Câmara que faz esse movimento. No geral, a Câmara modifica pouco, né, esse movimento, porque boa parte dessa despesa, ela é uma despesa que já está, vamos dizer, determinada. A Câmara não vai tirar dinheiro, por exemplo, para pagar os servidores, ela não vai desviar um recurso, por exemplo, de um empréstimo que a Prefeitura fez lá na época, por exemplo, que o prefeito era o Pedro Lucas. A Câmara ela é bem, no geral, vamos dizer assim, consciente dessas questões. Porém, uma parte desse recurso, ele pode se transformar em emenda. E, normalmente, os prefeitos, até então, eles passavam para os vereadores um valor que eles poderiam colocar para emenda, 50 mil, 150 mil, 200 mil, seja lá o que for. Mas o vereador, inclusive, não era obrigado nem a colocar e nem necessariamente obedecer esse limite. Às vezes um vereador colocava R$1 milhão e destinava, e aí está a grande questão, emendas não são recursos que um vereador possa usar em proveito próprio, jamais. Isso aí seria um crime. O que ele faz é indicar, tanto para associações, comunidades rurais, que são CDCs, ou inclusive órgãos públicos. Vou dar um exemplo efetivo. Um determinado vereador, ele recebe uma emenda de 376 mil. E aí ele sabe, por exemplo, que a Corporação Bombeiros e, sei lá, os bombeiros mirins estão precisando de um veículo. Ele pode fazer uma emenda e fazer com que essa emenda, pela prefeitura, a prefeitura vai adquirir um veículo e vai, por exemplo, para os bombeiros mirins. Como pode colocar R$100 mil a mais, por exemplo, de castração para a ASPA. Pode, por exemplo, descobrir que numa determinada unidade de saúde, os servidores estão tendo problema lá com uma geladeira. Estão tendo problema lá, por exemplo, não tem banco para a população. O vereador ele pode fazer ali uma indicação, deixa aquele dinheiro no orçamento reservado e, no final das contas, quem vai pagar ou não é o prefeito. Quem faz esse alinhamento é o prefeito. A Câmara tem o poder de indicar. E quando eu digo, Guilherme, que a Câmara pode muitas vezes fazer coisas grandes, a Câmara anterior, né, ela conseguiu unir os vários vereadores e uma parte, por exemplo, dos postes que iluminam a avenida que vai ali para Chuínco, aquilo veio dinheiro de emendas. Ou seja, a prefeitura não tinha um recurso em si, mas tinha ali o recurso da emenda, e essa emenda os vereadores se uniram, né? Cada um fez ali, colocou ou a totalidade ou uma parte das suas emendas, e aí o valor subiu, e com esse valor mais alto é possível fazer, inclusive, direcionamento para obras que são necessárias. Então, esse orçamento impositivo, se ele for bem fiscalizado e for bem feito pelos vereadores e a própria comunidade que deve correr atrás, ele é extremamente bem-vindo, porque o vereador ele tem uma possibilidade que o executivo não tem. Ele está nesse contato direto com a comunidade. Então, é uma possibilidade boa se o pessoal se unir e se o pessoal olhar as causas que são
importantes. E para as comunidades que estão nos ouvindo, comunidade rural, associação de bairro, as pessoas que têm associações que ajudam, como, por exemplo, a Associação Vencer, pessoal da ADV, as pessoas ligadas às associações as mais diversas, clubes de serviço, eles também podem se reunir com os vereadores e solicitar uma parte dessas emendas para as suas obras sociais. Ou seja, essa emenda que hoje está com o vereador, ela pode chegar diretamente a ajudar a população se o pessoal fizer o trabalho corretamente. Braz, então, esse cenário vai facilitar, vai ajudar, pode contribuir para o terceiro setor de Patos de Minas, né? Olha, se o terceiro setor se organizar e pelo volume de recurso que nós estamos falando, acho que deveriam fazer uma assembleia, deveriam fazer aí uma audiência pública, deveria se haver aí algumas inscrições, aqueles que mais estão precisando. A gente sabe que muitas associações, muitas entidades sofreram demais e estão sofrendo nesse período de pandemia, e conversar com o presidente da Câmara, né, com o Ezequiel, conversar com as comissões aí de finanças e tentar organizar para que esse dinheiro seja bem utilizado. E acho que, inclusive, o próprio prefeito, não intervindo, mas ele pode, inclusive, apontar, falar, olha, eu precisava de um recurso tal para fazer a obra ali no distrito de Alagoas, eu não tenho. Mas se a gente unir aqui X vereadores com pelo menos 50 mil cada um, eu consigo, por exemplo, organizar uma questão ali pendente na comunidade. Quer dizer, é possível, é aquilo que eu sempre falo. Aonde você tem uma boa conversa política, aonde você não deixa a paixão e a vaidade tomar conta, você acaba fazendo um benefício muito grande para a população. Mas é preciso trabalhar, não simplesmente falando amém para tudo, um para o outro, mas é preciso ver quais são as grandes necessidades e quais são as entidades, associações e causas que poderiam ser ajudadas com esse dinheiro. E tudo de forma legal e transparente. Não tem treta, desde que se faça corretamente. Então, falando um pouco mais sobre esse orçamento impositivo, professor Braz Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.